um líder religioso, né? Se a gente volta para a mesma raiz desse narcisismo, do narcisismo em si, nós vamos ver que o tempo todo ele quer ser validado. Ele quer ser tido como o canal de bênção. Quando a gente olha muito para as religiões atuais, eu tenho um pensamento de que a maior parte delas, elas querem viver uma espécie de judaísmo dentro do cristianismo. Oh. O que isso quer dizer a curto, médio e longo prazo? Jesus talvez tenha sido... Talvez não. Ele foi, além de filho de Deus, além de ser um homem espiritual, ele foi um homem político. Ele foi um homem que ele quebrou com o narcisismo das religiões. E ele meio que... Ele desbalanceou tanto a coisa que até hoje a gente não entendeu direito o que ele fez. Até hoje a gente fica assim, não, deixa eu trazer um pouquinho de padrão e de regra para esse negócio aqui, porque é impossível que seja tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. Porque Jesus, ele traz o ensinamento de que o grande inimigo das nossas almas não vai ser nem o próprio Satanás mais, não vai ser nem a própria sociedade. Somos nós, é só a gente olhar e nós enfrentarmos os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos prazeres que vão preencher vazios que nós precisamos trabalhar e não preencher. Então, o inimigo nosso somos nós. Só que ele quebrou tanto com a ideia do judaísmo, quando rasga o véu do templo, né, e a mensagem ali é clara, porque, né, falando rapidamente aqui, sem entrar em questões teológicas, mas antes para você chegar a Deus, tá, eu preciso pedir perdão, vai lá, o sacerdote. Eu preciso falar, que Deus fale comigo, tá, o profeta. Existiam seres, pessoas, que elas eram institucionalizadas. Esse é o ser que traz a mensagem e fala para você. Este é o ser que ele recebe a sua e leva para ele. Inclusive, se essa fumaça subir ou não, né? Aí se eu pegar, seu sacrifício foi aceito ou não. Então, existia. Dentro disso, passou a existir, então, uma espécie de institucionalização e organização política de sociedade dentro de uma regra que ela era meramente espiritual, que depois se tornou religiosa e depois se tornou quase uma ideia de polis mesmo, de sociedade. Por quê? Eu passei a ter título. Eu passei a ser sacerdote. Eu passei a ser escriba. Eu passei a ser saduceu. Eu passei a ser profeta. Então eu tinha atribuições. Eu era rei, eu era sacerdote. Eu tinha atribuições. E você era um camponês. Você não tinha direitos, você tinha deveres. Você é um pescador. Você é um carpinteiro. Qual é o seu direito? Pecar. Não, pecar não era um direito, mas o seu direito é: se pecou, vem aqui, paga pra mim, faz um sacrifício pra mim, dá 10% de toda a sua colheita, de tudo que você produz pra manter esse templo, por quê? Para que eu possa fazer o sacrifício para perdoar o seu pecado, eu preciso ter um lugar santo, era o átrio santo santíssimo, que era dentro do templo. Isso custa. Eu preciso ter um sacerdote que vive 100% do tempo só aqui, ó, orando por você. Perdoa o pecado do Douglas, Senhor, perdoa o pecado. Tá aqui a oferta dele, tá aqui, ó, e tal. Então eu vivia só para isso. E aí eu passava o véu, o lugar santo, santíssimo, ia lá, oferecia. E aí vem um monte de coisa, né? Se entrasse a partir do véu, né? Umas ideias... Por isso que eu falo que o Freud precisa ser lido pelos cristãos. Porque ele traz umas reflexões que te deixam o crente ou separa com tudo. Porque ele critica muito bem esse negócio. E daí eu entro lá naquele véu, e por que só esse entra? Quem me garante que esse aqui não era pecador? Sendo que todos pecaram, como dizem outros trechos, lá, por um pecado entrou, por todos, e todos pecaram. Tá, e aí você tem essas regras humanas, e aí tantas outras que surgiram dentro do judaísmo, né? Olha, então assim, a mulher que for pega adulterando é digna de apedrejamento, mas o homem, se ele tiver condições de casar
e sustentar mais de uma mulher, ele pode ter até 1000. Mas a mulher não pode ter mais de um marido, porque a mulher tem que ser fiel. Então nós fomos criando uma sociedade, toda uma estrutura que foi confundindo espiritualidade, religião e polis. Tá. E vem Jesus, e você pega cada vez que Jesus abre a boca nos evangelhos, você não precisa ser teólogo. Você só precisa pegar uma Bíblia, que eu falo, por que crente não lê a Bíblia? Que continua vivendo como judeu. Eu vou ao templo e vou lá levar os meus pedidos e alguém vai receber a mensagem, vai falar comigo, eu vou chegar, pastor, pequei, o pastor vai falar, então faz isso, ou o padre vai falar, né? Que as duas instituições maiores cristãs do mundo operam da mesma forma, de modo narcísico. Fala comigo que eu perdoo os seus pecados. E é uma questão de se enganar, achar que pastores não fazem isso. Pastores fazem isso também. A gente bate tanto nos padres, né, que vai lá e fala assim, vai lá, meu filho, reza 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso, tá perdoado. O pastor fez isso também. Eu preciso saber, eu decido se você entra em disciplina. Eu decido se você é perdoado quando você volta, quando você não volta. Como se eu, enquanto ser humano, tivesse o poder de sondar o coração do outro e saber se ele se arrependeu. Quantos que nas igrejas evangélicas já pecaram, né? Fornicaram, adulteraram. E aí foram lá e o pastor falou 6 meses. Ele passou pelos 6 meses, voltou à liberdade, como se ele tivesse poder de tirar a liberdade de alguém. Voltou à liberdade, mas no seu coração não existia arrependimento. Ele estava fazendo só escondido. E aí nós dividimos as igrejas hoje em 2 grupos. As pessoas que pecam e contam e as pessoas que pecam e não contam. Mas todos pecam. Inclusive os pastores, padres, os líderes. Mas eu tô falando tudo isso para que a gente possa perceber que o que acontece é que hoje, até hoje, desde que Jesus morreu, ninguém lidou bem com a ideia de que a partir de Jesus não existe mais essa figura religiosa, institucional, que dita o que você tem que fazer para seguir a Cristo. Nós não lidamos bem com isso. Os apóstolos, os discípulos, quando Jesus morre, e pelo amor de Deus, eu não quero que isso aqui vá para o lado de que eu sou um desigrejado, eu sou crente da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja com muitas virtudes e muitos defeitos, sou membro, sigo com o maior orgulho, não tenho nenhum cargo lá, não falo em nome da igreja, e acredito que toda pessoa precisa de uma igreja, comunidade para fazer parte e se ajudar. Mas o que quero trazer aqui é quebrar a ideia narcísica de que para seguir a Cristo, eu preciso de alguém que valide esse batismo funciona, essa doutrina funciona, este pensamento funciona, esta oração serve, este tempo de disciplina serve. Não. Essa ideia de que nós precisamos de uma igreja, congregação, assembleia batista, mundial, universal, nazareno, bola de neve, nossa, tantos. Ela é uma ideia do judaísmo. Ela é uma ideia, inclusive, da Igreja Católica, que copiou o judaísmo. A Igreja Romana surge num período, né, antes de ser católica, de 300 anos após a morte de Cristo, onde Roma olha e vê o nome de Jesus indo tão bem e se propagando enquanto ideia, e não enquanto em religião, enquanto uma ideia, uma filosofia, um modo de ser, viver, acreditar e seguir a Cristo. Ela vê que esse negócio tá indo tão bem que ela pega esse negócio e institucionaliza com base naquilo que ela tem de referência, que era o próprio judaísmo. Então eu preciso de um templo, um papa. Eu preciso de um papa, que eram as figuras de autoridade. Era o sacerdote, o profeta. Percebe como essas institucionalizações, elas não podem, ao meu ver, ser destruídas e quebradas, mas elas precisam ser colocadas com seu poder no devido lugar. As pessoas, elas são inteligentes. As pessoas, pelo menos a gente precisa partir do pressuposto de que elas são inteligentes e de que elas querem pensar e de que elas têm a capacidade de pensar. Porque senão eu vou ter uma igreja com 1000 membros, onde dos 1000, somente 50 talvez estão ali porque gostariam de estar. 950 estão com medo do inferno, ou estão porque o pai
ensinou, ou estão porque querem ganhar bênçãos, ou estão porque a palavra é linda, é muito bem pregada, é uma palestra que, puxa, eu saio daqui, eu tenho a melhor semana da minha vida. Mas eu não tenho pessoas que realmente olham e dizem assim, onde estão as viúvas? Uhum. Onde estão os órfãos? Onde estão aqueles que choram? Onde estão aquelas crianças que precisam de leite, que precisam de ajuda? Onde estão aqueles viciados em crack que saíram da congregação, que saíram da assembleia? Porque ficou, ou mundial, qualquer igreja, porque ficou tão pesado seguir desse jeitinho, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, sem ouvir música, sem torcer pro meu time, sem ir na praia, sem assistir novela, sem ir no cinema, sem ir no teatro, sem pecar, sem masturbar, sem dizer que aquela irmãzinha é bonita, que aquela ali é gostosa, que essas coisas são do humano, do homem. E eu não tô dizendo que elas são incentiváveis, que a gente deve incentivar, mas quando, isso é psicologia, isso é psicanálise, quando eu repudio algo, eu gero uma força ainda maior para lutar contra esse negócio. Aliás, a favor desse negócio. Então, onde estão essas pessoas que, por não conseguirem se enquadrar num judaísmo cristão, preferiram, elas olham e falam assim, porque tem muita gente que eu atendo assim, não dei conta de ser da Assembleia, não dei conta de ser da Batista, não dei conta porque, nossa, é muito difícil, eu não podia fazer nada, mas eu tinha aquilo dentro de mim, então assim, para não ficar atrapalhando, eu fui para esse caminho. E aí eu vou dizer que essa igreja, ela é do amor de Cristo ou ela está sendo narcisista? Eu perco membros em prol do fortalecimento da minha visão religiosa. Nada mais narcísico que isso. Então, fiz essa conversa tão longa para dizer assim, ó, se você está numa igreja que só se prega bênção, que só se prega que tudo é lindo, que só se prega que mais vale o seu sacrifício, mais vale a sua doutrina, o seu cabelo, a sua imagem, a forma como você se veste, se você está numa igreja que fala isso, se você está numa igreja onde você escuta o tempo inteiro. E domingo, hein? Que não veio? Ó, vou te tirar do ministério, hein? Porque eles usam isso. Ameaças. Mas desse jeito não dá pra você ficar no louvor. Ó, vi você tomando uma cerveja esse final de semana no seu Instagram, hein? Ó, assim não dá. Eu mato as pessoas querendo que elas sejam perfeitas. Ai, como eu queria ter o poder de entrar na mente de pastor, de padre e ver o que eles pensam na hora que deitam no travesseiro. Porque é o que Freud falava. Que se a gente tivesse o poder de entrar na mente desses caras, não existiria um casamento. Por quê? Toda energia empenhada em excesso é para esconder uma falta. E tudo aquilo que me chama atenção no outro é porque existe em mim. Então, tem muita igreja que vai bater muito em cima de não pode ir na praia, não pode bermuda, não pode cortar cabelo, tal. Nossa, quem põe essas regras tem uma vontade de fazer. As pulsões que tem na cabeça do cara. É a pulsão dele. Não tem esse negócio na Bíblia. Né? Não tem. Jesus nunca chegou pra uma pessoa e falou assim, ó, esse cabelo aí, hein? Gente, Jesus veio pra salvar de judeu a ímpio, a preto, branco, gordo, magro. E é assim, venha como estás. E o processo de transformação, eu digo que aquele que ama a Cristo não sente mais prazer no pecado. Mas alguns que estão dentro da igreja, eles já perceberam que ali é o lugar deles. Porém, nem todo ser humano vai ser igual. Alguns levarão um tempo maior e talvez nunca chegarão a 80 anos de idade, 90 anos de idade, carregando alguns costumes dos quais nunca vão conseguir se livrar, mesmo estando dentro da igreja. Mas nosso papel é o discurso da montanha. Amar o próximo como a si mesmo. Ninguém gosta de ser rejeitado. Por que a gente rejeita? E aí, se você pega uma igreja que também fica dizendo que se você não fizer, você vai perder a disciplina, que você, se não fizer, vai ser expulso, se você não fizer, você será rejeitado, vai perder sua salvação.
Cuidado, esse líder também pode ser narcisista. Ou ainda, que aí vai muito mais pro narcisista do poder, né? Uma igreja que tudo é graça, tudo pode, tudo é maravilha. Não tem problema se você vier aqui no sábado e amanhã você tá no pagode, beijando 5 bocas, 12 bocas, transando com todo mundo, mas sábado você tá aqui. É judaísmo também, os judeus faziam isso. Quem tinha dinheiro, inclusive, pecava, mas calma aí, meu bezerrinho tá aqui, meu carneirinho tá aqui, é só ir lá e tome, vai lá, eu pago. Muitos católicos fizeram isso a vida inteira, né? Vai, peca, guarda o meu dinheiro, a hora que eu morrer, você paga a indulgência pra eu não ficar no purgatório, né? Você paga lá o dinheiro pra eu sair de lá, paga a indulgência. Até hoje esse negócio existe. Eu estive na Alemanha, na Polônia e na Áustria recentemente. A quantidade de ouro que existe naquelas igrejas, aquilo é tudo fruto de neurose, aquilo é tudo fruto de dor emocional, de pessoas que foram abusadas psicologicamente, que acreditavam que se elas pagassem alguma coisa, elas entrariam no céu. E aí você pega algumas vertentes do neopentecostalismo, por exemplo, que vão dizer também que você pode comprar um terreno, que você pode colocar um tijolinho a mais ali. Então, cara, você usou uma frase que eu gostaria que assim, grudasse na cabeça das pessoas. Que ele tem o poder de hipnose, que assim, grudar. O meu povo padece por falta de conhecimento. Porque eu sou contra os desigrejados. Eu acho muito difícil você ser desigrejado. Embora a salvação não dependa de igreja. Você pode ser um desigrejado e vai morar no céu. Mas você vai ter uma vida tão mais difícil aqui. Porque como que você vai guardar os valores de Cristo no meio de gente que não está querendo guardar os valores de Cristo? É uma questão social. Aí a gente entra até em behaviorismo, que vai dizer que o meio vai me influenciar. Se eu sou palmeirense e vou no meio da torcida do Corinthians em 12 jogos seguidos, eu vou virar corintiano. Você já viu aqueles estudos, né, de torcedores? O cara é bonzinho. O cara é bom. Entra no meio da torcida, ele se transforma. É o meio. Os estudos de psicologia do meio vão dizer que o meio influencia as pessoas demais. Então, eu preciso de uma comunidade. Só que essa comunidade... Isso é saudável, né? Isso. Ela não pode jamais se sobrepor à graça. Eu não posso dizer que uma pessoa não pode fazer parte da minha sociedade, da minha comunidade cristã, sob a desculpa de que está escrito na Bíblia que aquele pecado não é perdoável. Ou sob a desculpa de que o que ela cometeu é digno de expulsão, de exclusão. Jesus, quando pega a mulher adúltera, primeiro que o homem adúltero não estava lá, né? Era só a mulher. Eu sempre me chamou isso. Atenção isso. Ele não diz que ela está certa. E não diz que os judeus estão errados. Ele só coloca todo mundo no mesmo saco e fala assim, ó, se vira. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele não fala nem assim, ó, quem não adulterou, quem não cometeu adultério, quem não tem pecado. E aí você vê um monte de igreja que pra justificar... Você vê que a gente vai criando questões de hierarquia? Ó, eu peco, mas o meu pecado, eu menti que eu ia no mercado e fui na padaria. Mas você fornicou. Seu pecado é maior que o meu. Mas pastor, sei lá, você falou outro dia aqui que ficou com raiva do fulano, sentiu ira, você pecou também. Mas irmão, você adulterou. Isso é fruto da Igreja Católica. A Igreja Católica criou ao longo da história essas hierarquias de pecado para cobrar mais de acordo com o pecado que você cometia. E, claro, o judaísmo também. Ainda é essa cultura de pecou um pouquinho, é uma rolinha que você sacrifica. Pecou muito, nossa, aqui tem que ser um bezerro. Aqui tem que ser um boi. Só que Jesus vem e coloca tudo no mesmo pacote. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo joga pedra. E você já parou pra pensar que ele podia ter jogado? Ele não tinha. Porque ele não põe ninguém pra fora da igreja. Isso é cristianismo. Então, quando você vê um pastor, um padre, um líder religioso assumindo a postura de dizer o que
que você tem que fazer para ser aceito ou não dentro da igreja, corre dessa igreja. Quando esse líder se acha dono da chave do céu, ó, eu digo se você entra ou se você não entra, corre dessa igreja. Porque pastor, padre, sacerdote, profeta, bispo, apóstolo. todos somos hoje. Uhum. Né? A gente estava conversando aqui, por exemplo, da sua carreira, e eu hoje, o que eu mais escuto? Tem muita gente que me chama de doutor nas mídias, né? Uhum. Mas tem muita gente que fala assim, pastor, e por muito tempo eu me irritei com esse negócio. Eu falava, eu não sou pastor, até que eu entendi. Eu falei, gente, se o que eu tô fazendo na mídia social não for pastorear, o que eu tô fazendo então? Uhum. Porque pastor não é o que estuda teologia. Padre não é o que faz seminário. Profeta não é aquele que recebe aquele dom. Profeta, pastor, líder religioso é aquele que entende. Imagina isso aqui é a Bíblia. Ele leu, ele entendeu, ele comeu dessa palavra, ele sabe o que é e vai cuidar das viúvas, vai cuidar dos pobrezinhos, vai cuidar dos renegados, vai cuidar das pessoas. O que Jesus falou? Agora, né, quando rasga lá o véu do templo, né, rasgou e tudo mais, e capítulos depois lá nós vemos Jesus ou Paulo, não me lembro agora quem falou, nós fomos feitos reis e sacerdotes. O simbolismo disso é lindo. A partir de agora eu tenho uma igreja com 1000 membros, 1000 pastores. Eu quero dar o dízimo porque está no meu coração. Eu quero dar oferta porque está no meu coração. Porque eu tenho uma responsabilidade financeira, administrativa e social, de saber que eu venho nessa igreja, puxa, eu uso o microfone, eu uso luz elétrica, eu uso o banheiro, se eu acho que, puxa, eu acho importante essa igreja ter um pastor que fica 100% do tempo dedicado às pessoas para ajudar como um trabalho psicológico, de orientação. Né? Eu vou ajudar esse cara. Aí eu não posso nem chamar isso de salário. Eu posso chamar isso puxa, é uma ajuda mesmo que eu tô dando para a missão dele, porque esse pastor... Ele não... Por que eu não posso chamar isso de salário? Você tá falando, eu só lembro dos profetas andando de Ferrari, as mansões. Porque esse pastor, esses são os narcísicos. Né? Esse pastor, total. Se eu digo que ele tem salário, eu digo que ele tem uma carreira. Aí eu caio de novo no judaísmo. Aí eu caio de novo no catolicismo. Então não é salário. Esse cara que topou, não, eu vou viver aqui, orientando a igreja e tudo mais. Isso aqui é uma missão de vida. Eu vou dar uma ajuda para ele que ele possa se sustentar, que é o que Paulo, ao meu entender, Sim. fala sobre o viver da palavra. E Paulo ainda trabalhava, né? Ele construía tendas justamente com o objetivo de não pesar. Exato. Quer dizer, eu trabalho, construo tendas para não pesar a obra, né? E a igreja de Atos era uma igreja completamente Perfeito. Dedicada a ajudar uns aos outros, tanto que não faltava nada para ninguém. Mas eu super concordo com isso. E assim, se nós 4 aqui resolvemos montar uma igreja e nós 3 elegemos você como pastor e nós queremos que você esteja à disposição o tempo inteiro e nós entramos num consenso de que faz sentido para nós te dar uma ajuda de custo, a Bíblia não diz nem faz nem não faz. Isso é meu. Não é um mandamento. Que é uma coisa que o povo acha que tudo vai estar na Bíblia, né? Não, vamos à Bíblia se eu devo ou não pagar o salário do pastor. Gente, você não vai achar um negócio desse. Essa é uma convenção da igreja. A igreja acha que quer. Agora, o pastor, de repente, pode dizer assim, ó, a igreja pode dizer, não, pastor, a gente acha que você não precisa estar o tempo todo à disposição, porque eu sou rei, eu sou sacerdote. O que a gente quer que você trabalhe em nós é a maturidade para que eu não dependa de você para profetizar, de você para apresentar os meus pecados, para pedir perdão. Eu quero você como um ente de fortalecimento desta sociedade. Onde você será uma pessoa que por ter dons, que por ter aptidão, por ter talento, vai nos ajudar, vai nos inspirar, enquanto ser humano inspirando o ser humano, a chegarmos a Cristo. Mas eu também posso te ajudar e te inspirar nessa caminhada. Quando eu quebro essa relação, não é mais cristianismo. Porque o cristianismo é Jesus se ajoelhando e lavando o pé de Pedro. E Pedro falando, o meu não! Onde já se viu? E Jesus falando, para trás de mim, Satanás. O cristianismo é dobrar-se ao outro. Onde o próprio mestre, o maior de todo, dobra-se perante o outro e diz, se eu não lavar o seu, você não tem parte comigo. Eu acho que esse é um princípio bem bacana aí acerca de narcisismo, né? Porque Jesus fala acerca de servir.
e não ser servido. Mas o narcisista, ele também serve intencionalmente, né? Pra ter o que ele quer, né? A vantagem, né? Então, ó, gente, procura uma igreja saudável, né? E uma igreja saudável, uma igreja que tem uma teologia saudável, né? Que aponta para Cristo. Enfim, eu acho que o discipulado, a orientação bíblica, ela vai muito mais além de você ter alguém ali que é extremamente abusivo e que quer ditar as ordens e acha que é o dono da verdade. Só existe uma verdade, e a Bíblia diz em João, capítulo 8, 32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está na Bíblia, está na palavra de Deus.